Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Uma alegria estarmos juntos nessa noite para mais um tempo de devocional. Hoje estaremos concluindo o livro de Eclesiastes, estudando o último capítulo deste livro tão abençoado, capítulo 12. Primeiro nós iremos fazer a leitura dos versos 1 ao 8 da palavra de Deus e ao final estaremos lendo os versos 9 ao 14. Então queria pedir a todos, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 12, verso 1 a 8 da palavra de Deus. Nós vamos estar neste momento orando, pedindo para que Deus fale ao nosso coração, que seja um tempo de revelação da palavra de Deus, de crescimento, de unidade, e aonde esta palavra chegar, que vidas sejam também abençoadas no nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Pai querido, graças te damos pelo seu amor, pela sua bondade, pela oportunidade de ser igreja, de estarmos reunidos, ó Deus, em torno da tua palavra. E neste momento, ó Pai, que abrimos as nossas Bíblias, queremos ouvir, entender, ó Pai, a tua vontade, ouvir a tua voz, e por isso te pedimos que o teu Santo Espírito traga revelação ao nosso coração, nos leve a este conhecimento, não apenas, ó Deus, da letra, não apenas de um contexto, de uma história. Queremos compreender a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita sobre as nossas vidas, ó Pai. Graças te damos pelo seu amor e pela oportunidade de termos a palavra do Senhor em nossas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos fazer a leitura? Eu vou iniciar. Eu creio que podemos ler de 2 em 2 versículos. Vamos ler do verso 1 ao verso 8 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Assim nos diz a palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios para as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuir. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te branqueares como flores e amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer apetite, porque vai a casa eterna e os prateadores andem e rodeando pela praça, e antes que se rompa o fim da prata e os despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Muito é vaidade. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vendo este último capítulo do livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que nos fala a respeito da vida, até mesmo de uma fé
que nasce do cotidiano, da caminhada com Deus, de observar a natureza, de observar os acontecimentos à volta da nossa própria vida também. É uma espécie de reflexão do autor. E o interessante é que o capítulo 12 é uma conclusão, um fechamento de todo este livro de sabedoria que está relacionado também com o livro de Provérbios. Provérbios e Eclesiastes provavelmente foi escrito pelo mesmo autor, que é atribuído a Salomão. E Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, ele nos fala a respeito desta fé, de uma fé prática, de observar todas as coisas, os acontecimentos da vida, os ciclos da própria vida, desde o nascimento até mesmo a velhice, a melhor idade, como conhecemos. E aqui no verso 12, nós temos um versículo bem clássico do livro de Eclesiastes, que é falado muitas vezes para os mais jovens, quando nos diz assim no verso 12, o verso 1 do capítulo 12: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, no dia da sua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Nós vamos perceber que este capítulo irá falar tanto da necessidade do ser humano buscar ao Senhor, estar na presença de Deus, ou aproveitar as oportunidades para ter um relacionamento com o nosso Deus, como também irá demonstrar para nós a fragilidade da vida, o quanto somos dependentes da graça de Deus. É por isso que inicia o verso 1 do capítulo 12, o autor de Eclesiastes ensinando um princípio, que somos chamados a lembrar do nosso Criador nos dias da mocidade. Neste sentido, somos chamados pela palavra a buscar a presença de Deus em cada oportunidade que temos. Enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, nós somos chamados, à luz da palavra de Deus, a desenvolver este relacionamento com o nosso Senhor. Cumprimentar a nossa irmã Lina, o Robson, sejam bem-vindos. Estamos lendo Eclesiastes capítulo 12, verso 1 ao 9. Boa noite a todos. Amém. Capítulo 12, né? Capítulo 12. Primeiro lemos do verso 1 ao 8 e depois faremos a leitura do verso 9 ao 14. E nós estávamos falando justamente, Lina, do primeiro verso, o versículo 1 do capítulo 12, que fala a respeito de buscar o Senhor ou lembrar do Criador nos dias da mocidade. O que a mocidade, a juventude nos ensina? Um jovem, ele quer desfrutar da vida, ele quer vivenciar diferentes experiências. Quando somos mais jovens, parece que temos mais força, mais pique para fazer tantas coisas, para ir de um lugar para o outro, para escolher muitos projetos. Dizem que é a flor da idade, um momento de se aventurar, de buscar novas coisas. Porém, o autor de Eclesiastes está nos ensinando, mesmo na juventude, que pode ser um tempo também de distrações, de se afastar da presença do Senhor, é necessário lembrar do Criador. A lembrança do Criador é saber que todos os dias recebemos da parte de Deus o presente da vida, o fôlego de vida. Isso está presente desde Gênesis 1, quando o Senhor criou Adão e Eva. E o que a palavra nos fala? Que Deus soprou nas narinas do homem e da mulher o fôlego de vida. E eles passaram a ser alma vivente. E se nós olharmos no último salmo da Bíblia, o que a palavra nos fala? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se temos vida, se estamos vivos hoje, e louvado seja Deus por isso, é para que neste dia, nesta quinta-feira de 2021, somos chamados a lembrar do nosso Criador. A lembrar daquele que nos deu uma razão, um propósito, o fôlego de vida, o presente da vida.
Não estamos apenas passando por essa terra, não estamos apenas acumulando experiências aqui nesta vida e depois não tem um final, não tem um lugar para chegar. Pelo contrário, nós nascemos com um propósito, vivemos com este propósito. E este propósito é glorificar a Deus. E quando partirmos desta vida, nós que somos cristãos, cremos em Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, também temos esta fé em um Deus ressurreto. E todo aquele que crê no Senhor, como diz a palavra, será salvo. Então teremos ainda um propósito na eternidade. Não apenas aqui por alguns anos de vida, mas pela eternidade. Somos chamados a louvar, a adorar, a glorificar o nosso Deus. Mas vamos fazer como o autor de Eclesiastes, já que ele era um observador do seu tempo. Eu vejo que Eclesiastes ele nasce tanto de uma reflexão pessoal do autor, como também de observar o contexto em que ele vivia. E trazendo para os nossos tempos, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Hoje, na sua opinião, as pessoas têm se lembrado do Criador? Ou parece que lembrar de Deus ou buscar as coisas de Deus tem ficado em segundo plano, não tem sido a prioridade da sociedade, das pessoas à nossa volta? Se nós pudéssemos ter uma resposta, qual seria? No geral, as pessoas lembram do Criador, buscam a Deus, ou esta busca tem diminuído e cada vez menos as pessoas têm se lembrado do nosso Deus ou do Criador dos céus e da terra? O que você pensa, meu querido irmão e irmã? Quero ouvir a sua reflexão. Pastor, eu acho Sim. que lembrar, as pessoas lembram, mas não tem tempo de falar, Uhum. nem de buscar, né? Sim. Então tem uma lembrança, mas não tem uma busca, um relacionamento. Porque para a gente estar em contato com Deus, a gente tem que estar falando, tem que estar louvando, tem que estar buscando. Exatamente. Quando eu levanto, a primeira coisa que eu falo, obrigado, Senhor, porque eu acordei. E já levanto trabalhando, né? Ali eu vou cantando, eu vou lembrando, eu vou falando misericórdia. Então, quer dizer, eu estou comunicando com Deus, né? Mas nem todo mundo faz isso, né? Uhum. O marido já levanta 3 horas para buscar a Deus. Amém. 4 e pouco, mas eu não aguento, não. Cada um no seu tempo, né, Cristina? Cada um no seu tempo. Amém. Glória a Deus. E nesse sentido, pensarmos na palavra lembrança. Quando nós dizemos assim, eu quero me lembrar disto, é porque estamos valorizando, é porque é algo importante, é porque consideramos necessário. Às vezes a pessoa fala, acontece um problema, acontece algo ruim, o que que nós dizemos quando isso acontece conosco? Eu não quero nunca mais me lembrar disso. Aconteceu um problema, foi um tempo difícil na nossa vida, a nossa tendência é pensar assim, eu não quero jamais me lembrar dessa época, me lembrar desse tempo, quero esquecer, deixar para lá. Porque foi um tempo difícil, que machucou talvez, mas todas as vezes que dizemos eu quero lembrar de algo, é porque tem algo ali importante que precisa ser guardado. Queria falar, Cristina, fica à vontade. Eu ia falar o seguinte, ultimamente eu estou esquecendo do que eu preciso fazer ou falar, estou lembrando do passado. Sim. Eu falei, gente, isso não está prestando, não. Porque a gente vai envelhecendo, a gente lembra mais do passado, não do presente. Uhum. O que a gente tem que fazer no presente. Mas até essas lembranças do passado são memórias e são importantes também. Lembrar da família, dos acontecimentos, né? É bom a gente lembrar, mas tem hora que a gente precisa lembrar de coisa útil no presente, né? Eu custo lembrar, ué. Sim. Tem que dar umas 10 voltas para lembrar do que eu queria fazer. Sim. Quem nunca esqueceu uma senha? Às vezes precisava ali da senha para colocar em alguma coisa e não lembra daquela senha e às vezes tem que fazer outra. Isso também acontece, é verdade. Eu estava indo na casa lotérica pegar um dinheiro, cheguei no meio do caminho, a casa lotérica era mais longe,
Eu não lembrava nada da senha de jeito nenhum. E parei, falei assim, eu vou sentar aqui, vou pensar, ou eu vou voltar em casa olhar a minha senha. Aí, quando eu falei, vou voltar. Quando eu ia voltar, eu lembrei, falei, graças a Deus. Amém. Amém. Então é neste sentido que a palavra de Deus nos leva a pensarmos, a refletirmos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, no dia da juventude. A lembrança está apontando para algo importante, que deve ser guardado, valorizado, sempre estando ali em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. Porque, como a Cristina nos falou, com o passar dos anos, parece que a memória mesmo ela vai diminuindo. E isso é natural. Se nós olharmos depois, os próximos versículos do capítulo 12, o autor de Eclesiastes, ele irá falar a respeito desta fragilidade da vida. E nós vamos ver alguns versículos nessa noite que nos fala sobre isto, que a nossa vida é como um sopro, que ela passa rapidamente, que os nossos dias são poucos à luz da eternidade. E se a nossa vida ela é passageira, e muitas vezes uma pessoa ela pode falecer jovem, pega todos de surpresa, porque demonstra para nós e deixa ali evidente muitas vezes que sim, a vida ela é como este sopro. É o sopro de Deus que foi dado até o dia que o Senhor falar assim: Alan, agora eu quero você aqui comigo, então venha, meu filho. E é por isso que enquanto estamos vivos aqui na terra, o nosso Deus nos chama a lembrar da sua presença, a lembrar da sua graça, a lembrar da sua boa, agradável e perfeita vontade. Se nós olharmos, eu queria compartilhar 2 versículos da palavra de Deus que nos fala a respeito de buscar a Deus, de se inclinar para a eternidade, para as coisas de Deus. Um irmão, por gentileza, ou irmã, vamos abrir primeiro Isaías 55, verso 6. Quem encontrar pode estar lendo nesse momento. Isaías, capítulo 55, o versículo 6. E outra pessoa, por gentileza, vamos abrir Jeremias, capítulo 29, o verso 13. 2 textos também bem conhecidos da palavra de Deus, escritos por 2 profetas, Isaías e também Jeremias, e que nos fala a respeito desta busca pelo Senhor. Vamos ver? Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Como podemos interpretar este versículo? O que seria buscar o Senhor enquanto se pode achar? Existem dias então que buscaremos ao Senhor e não o encontraremos? O que Isaías está tentando nos ensinar com este versículo? Quem gostaria de falar? Fiquem à vontade. Quando você lê, pensa neste versículo, o que vem em sua mente? Como você interpreta o texto bíblico? Buscai ao Senhor enquanto está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu sempre entendi para mim Sim. como antes do dia do juízo, tipo isso, sabe? Uhum. Antes do dia do juízo, porque depois não vai ter jeito mais. Não porque não vai achar ele, mas porque a chance, a oportunidade, tudo que teve a pessoa não vai ter mais. Ali agora é Deus. O tempo já vai ter passado, né, Lina? Sim. Muito bom. Eu acredito sim. Tem várias vertentes, né, para a gente pensar nesse versículo. Mas eu acredito em duas, assim. Vendo, por exemplo, busca enquanto se pode achar, tipo, porque tem momentos que a gente até busca, mas a gente parece que Deus em silêncio, sabe? A gente não encontra Deus. Mesmo em meio às orações fervorosas e tal, e a gente possa se sentir um pouco abandonado. Ele continua no mesmo lugar, mas a gente busca e não o escuta. Eu vejo a Bíblia assim como um reflexo também do passado, como um reflexo do que ainda
está por vir. Não, eu posso estar errado no posicionamento, gente. Se eu tiver, vocês me corrigem. Mas, assim, igual, a Bíblia fala dos 400 anos que Deus ficou em silêncio, né? Total, que nenhum profeta falava nada e tudo mais. Então, eu acredito que isso também se trata de um tempo em que a gente não vai ouvir nada de Deus. Nem a voz dele, nem os profetas, nada, entendeu? E até a Bíblia que a gente conhece hoje, eu acho que a gente tem até que guardar a nossa, porque agora, o tanto de versão que eles estão criando da Bíblia do lenhador, do pescador, do agricultor, desse povo todo, para atender todo mundo, e cada Bíblia tem uma visão diferente. Então, tipo, eles vão colocando versículos, cada um com uma linguagem diferente, e é tão diferente que nem parece que é a mesma coisa que está lendo. Então, eu acredito que, sim, a gente possa passar por esse tempo em que nós vamos buscar o Senhor, mas a gente não vai ouvir de fato que é a verdade. Eu já acho assim, que Sim. pode vir um esquecimento tipo um apagão, e nós não lembrarmos mais de mais nada, nem de nós mesmos. Porque o Alzheimer é assim, né? Tem hora que apaga todo no cérebro, você não lembra de nada. Então, você não vai saber mais quem você é, você não vai saber mais que livro é esse que nós estudamos, para buscar a presença do Senhor. Então, isso vai tornando difícil na vida da gente. Porque o esquecer é muito ruim. Sim. Eu que já cuidei 20 e tantos anos de idosos, né, no asilo e depois particular, eu via muito isso. As pessoas esqueciam completamente quem ela era. Ela vivia para comer, dormia para dormir, mas ela não sabia quem ela era. Sim. Não sabia de nada. Ela podia falar de Deus, podia cantar, ela não estava nem aí. Ela não estava sabendo de nada. Sim. Eu creio nisso também. Então, Verdade. por isso que ele fala que busca Deus quando se pode, né? Quando você está lembrando, quando você ainda está entendendo. Porque uma hora pode acontecer isso. Não com todos, né? Mas com muitos acontece. Mas é também uma situação que pode acontecer, realmente. Muito bom. É verdade. Então, eu entendo assim também. Sim. Porque depois que você morrer, você vai, claro, não tem como você falar com Deus mesmo, né? E a gente Também. sabe. Mas, como ele está dizendo aí, busca Deus quando se pode, né? Exato. Que você vai achar, que você vai poder conversar com ele. Então, o que eu entendo ainda na nossa vida, após o esquecimento, após morte, é isso aí. É por isso que mais importante nesse texto de Isaías 55, verso 6, do que pensarmos não vamos conseguir encontrar ou Deus não estará perto, é pensarmos a proposta que Isaías nos traz. Hoje, ele está perto. O nosso Deus está perto. Ele está disponível. Hoje, podemos achá-lo, podemos encontrá-lo. É por isso que quando continuamos a leitura deste mesmo capítulo 55, irá falar sobre se arrepender, buscar da parte de Deus, consertar o coração, consertar mesmo a própria vida, se pecou, pedir perdão, porque sempre o presente, hoje, é a melhor oportunidade para se arrepender, para ter uma vida de oração, para buscar a salvação de Deus, para ter um relacionamento com o Senhor. O Robson gostaria de falar também algo? Eu só para falar um pouquinho com relação a quanto se pode achar, até a Gabi falou uma parte ali interessante. Eu penso da maneira o seguinte, eu acho que esquecer, a gente passar esse tempo, acho que falar de Jesus vai ser sempre, porque se a gente for basear o tempo que ele chegou até nós, é muito tempo, né? Então, da época até hoje, é bastante. Acho que isso está muito relacionado à identidade e também, assim, como que se fala, a valorização da palavra, porque hoje está distorcendo tantas coisas, e a questão do entendimento, né? Hoje, particularmente, pelas leis, né, a gente está sendo obrigado a aceitar muitas coisas. Então, a gente acha que perde um pouco a identidade, mas vai ser sempre, vai existir, né, a fala. Então,
acho assim, eu acho que está perdendo mesmo a identidade, porque as pessoas estão, é questão da crença mesmo, o povo está ficando um pouco desacreditado com as coisas, com a fala do Evangelho, às vezes as próprias concorrências fazem com que as pessoas fiquem desacreditadas, mas dessa forma, eu acho que com o passar do tempo, eu acho que a mudança, a evolução está tão grande que muitas pessoas passam a não acreditar nessa forma. Então, eu acho que isso vai sempre existir, falar de Deus, está sempre, né? Enquanto se pode ouvir mesmo, mas acho que a distorção que está mudando a versão da coisa, a credibilidade do Evangelho, vamos dizer, nesse sentido. E pensando nisso, tem uma parábola que Jesus conta, que é a parábola das 5 virgens nércias e as 5 sábias. O que acontece naquela história? Você ia falar isso, Lina? Eu ia falar que, assim, para mim, o que me lembra essa coisa é como se fosse aquela parábola. Exatamente. Jesus conta essa parábola nos evangelhos, dizendo que tinham ali essas 10 mulheres, 5 delas eram prudentes, outras 5 eram nércias, não tinham entendimento. O que diferenciava uma da outra? O azeite. As prudentes, as sábias, levaram azeite consigo. As nércias não tinham azeite. E o noivo iria passar naquele lugar, entraria naquela casa onde estavam essas 10 virgens. E o que acontece na história? Não se sabia nem a hora, nem o momento certo, o tempo preciso que o noivo chegaria. E quando aquelas nércias anoiteceu, chegou a noite, elas começaram a ver que não tinham azeite consigo. Elas começaram a falar com as prudentes: me dá um pouco do seu azeite, porque o noivo está vindo. Logo, trazendo a interpretação de Isaías 55:6. É no sentido que o noivo já estava perto. Ele já poderia ser encontrado. Mas as nércias não tinham azeite, não tinham a preparação certa, não estavam buscando estar com o noivo. E o noivo veio, elas saíram para comprar o azeite e quando voltaram, encontraram a porta da casa fechada. Já não era mais possível encontrar o noivo, nem estar com ele, porque agora ele já estava longe. É neste sentido. O mais importante é saber que hoje temos a oportunidade dada pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, de estar em sua presença. O nosso Deus está perto, disponível, tão próximo, que podemos abraçá-lo e ele pode nos abraçar e nos envolver no seu amor e na sua graça. Vamos ver também Jeremias 29:13? Quem encontrou? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Não há uma limitação. Nós não temos em Jeremias 29 uma lista com um determinado número de pessoas que podem buscar a Deus e estas pessoas, no número limitado, encontrarão o Senhor. Pelo contrário, está dizendo para todos: buscar-me-eis e me achareis. É uma promessa. Quando me buscardes de todo o vosso coração. O principal é buscar o Senhor de todo o coração. E Ele será achado por nós. Ele será encontrado por nós. Então hoje, busque ao nosso Deus, busque ao Senhor de todo o seu coração. Ele está aqui, Ele deseja ser achado por nós para a glória de Deus. Deixa eu cumprimentar a Heloísa, que está conosco. Boa noite, Heloísa, paz. Estamos lendo Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 ao verso 8 da palavra de Deus. Vamos para o verso 2 de Eclesiastes 12. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No verso 1, nós temos este princípio: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E o verso 2 fala a respeito da noite, quando se escurecer o sol, a lua
e as nuvens depois do aguaceiro. O autor de Eclesiastes, ele observa a sua volta e interpreta a grandeza de Deus até nos detalhes da própria natureza, neste escurecer da noite. O escurecer da noite pode ser até mesmo quando não teremos mais vida. Hoje estamos vivos, temos a luz, estamos aqui com fôlego de vida. Mas chegará este dia que iremos partir. Nós cremos que iremos para a eternidade. Louvado seja Deus. Esta é o princípio, é o sentido da nossa fé. Se a nossa fé não aponta para a eternidade, é uma fé vazia, ela não tem um propósito, ela não tem uma finalidade. Mas este escurecer ou os maus dias pode ser visto também como alguém que um dia disse assim: agora eu vou resolver a minha vida, tenho muitos sonhos e projetos, tenho muitas coisas para fazer e para resolver. Quando eu conquistar, quando eu conseguir, quando eu tiver possibilidade, eu vou buscar o Senhor. Aí sim, vou me dedicar às coisas de Deus, à vida com Deus, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia. E os anos se passam, ou as oportunidades se passam, e os maus dias batem a porta. A noite chega. Como chega amanhã, o dia, o sol, novamente vai brilhar amanhã, como também a noite vai voltar amanhã. E neste sentido, somos chamados, ao invés de apontar assim para o futuro, dizendo amanhã eu vou buscar a Deus, que a nossa resposta hoje seja: no presente, neste dia, eu vou estar na presença do Senhor. Antes que cheguem os maus dias, antes que o sol escureça. Este é o tempo da salvação. Hoje é a oportunidade de estarmos na presença de Deus. É só nos lembrarmos também de Marta e Maria. Jesus entrando na casa das duas irmãs. Jesus se assenta na sala, começa a ensinar. Marta agitada, correndo de um lado para o outro, querendo servir, querendo fazer o melhor. Maria o que fez? Sentou aos pés de Jesus, ficou lá quietinha, olhando, observando, ouvindo, recebendo a palavra de Deus. Marta queria que Jesus mandasse a sua irmã Maria levantar daquele lugar para ajudar nas tarefas da casa. Mas Jesus disse para Marta um ensinamento importante. Marta, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Hoje, precisamos nos assentar aos pés de Jesus, escolher a boa parte, porque amanhã nós não sabemos, não depende, não está no nosso controle, não está dentro do nosso conhecimento, está no conhecimento de Deus, no controle de Deus, o Senhor está à nossa frente. Mas o que nós sabemos hoje, o que a Cristina até mesmo falou, enquanto temos conhecimento, enquanto temos possibilidade, enquanto podemos, hoje, precisamos escolher a boa parte, estar com o nosso Senhor. E a partir desta reflexão, o verso 3 em diante, até o verso 6, irá nos falar sobre a fragilidade da vida. Uma pergunta: a nossa vida é uma vida forte? A vida que temos, todos, o ser humano, é forte ou é um ser frágil? Qual a visão que nós temos da própria vida humana? Será que a nossa vida ela é forte? Conquistamos, conseguimos, vencemos? Sim, pela graça de Deus, sim, pela fé. Eu creio nisso. Em Jesus somos mais do que vencedores. Mas olhando para a nossa vida, para o nosso corpo mesmo, físico, para os anos de vida que podemos desfrutar aqui na Terra, somos fortes sozinhos? Somos capazes sozinhos? Pelo contrário, a nossa visão precisa ser uma visão que a vida, sim, ela é frágil. E porque ela é frágil, precisa ser valorizada e, acima de tudo, precisa estar na dependência de Deus. Porque se tirar o Senhor da nossa vida, a verdade é que não podemos, não conseguimos, nos falta
muitas coisas. É o Senhor que nos sustenta com a sua destra fiel, com o seu braço forte. E olha o que o autor de Eclesiastes irá nos ensinar a respeito da vida, se ela é frágil ou se ela é forte. Depois nós vamos ver também 2 salmos que são importantes para este entendimento. O verso 3 nos diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus mordedores da boca, os dentes da boca, quando eles já não tiverem tanta força até mesmo para morder, por já serem poucos, e se escurecerem os olhos na janela. Quando a nossa vista não tiver tão boa assim, isso é natural. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, com as experiências que acumulamos, nós ficamos mais sábios, glória a Deus por isso, a sabedoria de Deus, eu creio, está sobre os mais experientes, mas o nosso corpo físico, ele irá sentir. Mesmo uma pessoa que se cuida, que faz academia, vamos pensar em um atleta chamado assim, de alto rendimento, um jogador de futebol. Quem já viu um jogador de futebol anos atrás, corria lá no campo e agora aposentado, quando você olha na televisão ou vê em algum lugar, tá lá mais frágil mesmo, não tem o mesmo pique, não consegue correr da mesma forma. Isto é natural, faz parte da vida. E não é um problema, não é falta de fé, pelo contrário, todos iremos passar. E graças a Deus, pela própria velhice mesmo, pela experiência. Porque quantas pessoas nem mesmo chegam na melhor idade, não conseguem desfrutar da presença de Deus enquanto são mais experientes. Então, estar numa idade abençoada, cremos nisso, é saber que Deus sustentou, abençoou e ao longo dos anos foram acumuladas vitórias e bênçãos sem medida. Mas a vida, ela tem este aspecto natural. Fala a respeito, o autor de Eclesiastes, dos dentes, dos olhos, da força dos braços, da força das pernas. Homens que outrora, que antes eram fortes, agora já são mais frágeis, precisam de mais cuidado. E isto é importante, esta reflexão é necessária. Vamos ver 2 textos lá nos Salmos para entendermos um pouco mais sobre esta fragilidade da vida e o que podemos aprender sobre isto. Se isso acontece com todos nós, o que nós precisamos fazer? Vamos ver o primeiro, Salmo 144. Vamos ler os versos 3 e 4 do Salmo de número 144. Vamos abrir? Senhor, que o homem para que dê, quem é o homem para que dele tome conhecimento? E o filho do homem para que o estime? O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Imagina pensar desta forma, a vida é como um sopro, algo passageiro, é rápido. Se nós pensarmos, são poucos anos de vida que temos aqui na Terra. E é neste sentido que a palavra nos ensina que todos fomos formados, criados, gerados em Deus para depender do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 3, qual a fotografia que nós temos em Gênesis 3? A queda do homem e da mulher. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, comeram do fruto que não podiam, do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. O pecado entrou sobre a terra. E o que Adão e Eva nos mostrou em Gênesis 3? No momento em que eles tentaram ser autossuficientes, independentes, andar sozinhos, tomar as próprias escolhas, dar um rumo, um sentido, um futuro que eles desejavam e não aquele que o Senhor planejou e gerou para eles, nós vemos que o pecado entrou e por causa deste pecado a morte também passou a todos os homens, a todas as pessoas. Mas um dia veio Jesus, morreu na cruz do Calvário
resgatou, nos tirou do império das trevas e ele se tornou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crer em Jesus terá vida e vida eterna. Mas neste sentido, Gênesis 3, Salmo 144, 3 e 4, que nos fala quem é o homem, quem é o ser humano, para que se lembre o Senhor, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Quem somos nós? Se nós olharmos até mesmo nesses documentários a respeito da Terra, quando a pessoa sai do planeta Terra, pega lá uma nave lá da NASA, vai lá para o espaço e olha para a Terra, até mesmo diante do tamanho dos outros planetas que existem no universo, no espaço. Já viram o tamanhozinho da Terra? É chamada o pequeno planeta azul. É bem pequeno. E se a Terra, olhando do alto, de longe, é tão pequenininha, quanto mais eu e você, perante a grandeza de Deus. Somos pequenos demais. Somos quase que uma poeirinha, se nós olharmos. Mas olha que maravilhoso. Mesmo diante de toda a nossa pequenez, mesmo diante de toda a fragilidade da vida humana, que é como um sopro, Deus nos ama demais, ao ponto de dar o seu próprio Filho, entregar Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar, para nos dar vida e vida eterna. Então a vida, sim, ao invés de ser forte, ela é frágil. E nessa fragilidade, Deus nos chama à dependência. Ao invés de seguir os passos de Adão e Eva para o pecado, somos chamados a andar em direção ao querer, ao propósito, à vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Voltando para Eclesiastes 12, vamos ver o verso 4. Olha o que o autor nos fala de Eclesiastes. Os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz. Te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Quando a capacidade de ouvir, quando a capacidade de falar mais alto diminuir. O verso 5, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, te embranqueceres como floresce a amendoeira e o garfanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. É quase uma poesia que nós estamos vendo aqui em Eclesiastes 12. E nesta poesia fala sobre a vida humana. Sobre, novamente, esta fragilidade, o raciocínio diminui, a capacidade diminui, a força física diminui, os pranteadores passam a rodear, porque está ali mais próximo, até mesmo de estar com o Senhor. Mas isso não é limitado para os mais experientes, para a melhor idade. Lembrando que o verso 1 começou falando sobre os jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então não é simplesmente uma questão de idade que Eclesiastes 12 está falando. É sobre a vida. Porque tem pessoas que morrem logo no nascimento, tem pessoas que morrem adolescentes, na fase adulta ou quando são mais experientes. Então hoje, se temos vida, busque ao Senhor, se renda, se entregue ao nosso Deus. Vamos ver mais um salmo, Salmo 146, verso 1 e 2. Olha o que o salmista nos ensina. Já que somos frágeis, o que precisamos fazer todos os dias? Salmo 146, 1 e 2 nos ensina. Quem puder fazer a leitura. Aleluia. Louvem ao Senhor. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, e em quem não há salvação.
Amém. Até aí tá ótimo, Cristina. Louvarei ao Senhor todos os dias. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. É isto que o salmista nos ensina. Todos os dias é a oportunidade para louvar, para adorar, para buscar o Senhor. A nossa vida é frágil, os anos passam rapidamente, mas enquanto temos o fôlego de vida aqui na terra, louvaremos ao Senhor. E quando estivermos lá na eternidade, o que continuaremos fazendo? Louvaremos ao nosso Deus. Mas ao invés de colocarmos sempre em segundo plano, dizendo amanhã eu buscarei, amanhã eu vou fazer a vontade de Deus, amanhã eu vou me arrepender e vou deixar o pecado, amanhã eu estarei na presença do Senhor. Ao invés de falar assim, amanhã, que a nossa oração seja, hoje, Senhor, eu te louvarei. Enquanto eu viver, eu te adorarei. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Boa noite, Glorinha. Boa noite, Luzia. Estamos lendo Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 ao 8. Boa noite. Amém. Hoje eu fiz o trabalho, a paz. A paz, amém. Tá eu e o colega aqui escutando. Que bênção, glória a Deus. Vamos ver o verso 6. Já aprendemos que a vida ela é frágil e por isso todos os dias temos a oportunidade de buscar o nosso Deus. Verso 6 nos fala: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Primeiro, o autor de Eclesiastes, ele faz esta reflexão e ele fala sobre a vida. Os braços perdem a força, os pés perdem a força, os dentes também perdem a força. E agora ele fala no verso 6 sobre o cântaro, que são objetos. O talher de prata, o fio de ouro também se despedaça. A prata também, com o passar dos anos, ela pode se perder. São coisas naturais. Nós temos um princípio lá de Gênesis novamente. Nós somos pó e ao pó tornaremos. Nós voltaremos ao pó. Mas o que voltará ao pó? A nossa alma, o nosso espírito? Não, pelo contrário. Este corpo, esta matéria, que é limitada a esse tempo de vida aqui na Terra, a essa fragilidade novamente da vida. Isto volta para o pó. Mas tem algo que é muito importante e que volta para Deus. E o verso 7 nos fala que, novamente, sobre o pó. E o pó volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. E soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, e eles passaram a ser alma vivente. O Espírito é dado por Deus e ele volta para Deus. Mas o que acontece muitas vezes? Nos preocupamos mais com o corpo físico, com as coisas terrenas, do que com aquilo que volta para Deus, que é o nosso espírito. O espírito somente pode ser alimentado pela palavra de Deus, por coisas espirituais. O apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios, coisas espirituais se discernem espiritualmente, são entendidas espiritualmente. Coisas naturais se entendem de forma natural. Se o nosso espírito volta para Deus e se a nossa vida ela é limitada a alguns anos de vida, o nosso corpo ele é pó e volta para a terra, vamos novamente nos lembrar de Isaías e Jeremias. Busque ao Senhor enquanto ele está perto e enquanto se pode achar. Antes que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus. Busque ao Senhor de qualquer maneira? Não, Jeremias 29. Busque a Deus de todo o seu coração. E a promessa, à luz de Jeremias, é: ele será encontrado, achado, se deixará ser achado por nós. E também, como o salmista está nos ensinando, a vida é este sopro passageiro, está emprestada apenas. Deus deu e ele pode
tomar para si novamente. E enquanto estamos aqui na terra, lembre do salmista: louvarei ao Senhor todos os dias, enquanto eu viver. Louvarei ao Senhor em cada oportunidade que temos. E vem agora, talvez a frase mais clássica de Eclesiastes, do pregador. O autor, que é atribuído muitas vezes a Salomão, ele se intitula o pregador. Então, Eclesiastes não é apenas um livro, é uma pregação, é um ensinamento, é uma mensagem para o nosso coração. Nesta mensagem, já aprendemos que não somos autossuficientes, não fomos criados, gerados em Deus para vivermos sem a sua presença, longe do Senhor. Estamos aqui hoje, vivos, com fôlego de vida, para ter um relacionamento com o nosso Deus e estar na presença do Senhor. E o verso 8 diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo que está relacionado simplesmente às coisas terrenas que têm um fim, que tem uma data de validade que vai passar, vaidade das vaidades. O que é necessário ser feito? Aí nós vamos ver agora a conclusão, para saber o que não é vaidade. Eclesiastes, em muitos momentos, nos 12 capítulos, ele fala sobre isto. Isto também vi sobre a terra que era vaidade. Outra coisa ele diz: eu vi que isto era vaidade das vaidades. Mas agora o verso 9 ao 14 é o fechamento, a conclusão. Nesta conclusão, nós vamos ver o que não é vaidade, o que é essencial, importante e deve ser guardado. Lembrando como entrou a Luzia, a Heloísa, a Glorinha conosco no final agora. Lá no verso 1, nós temos o texto, talvez um dos mais conhecidos de Eclesiastes, que fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E nós conversamos aqui hoje sobre a lembrança, que lembrar, muitas vezes, nós queremos lembrar daquilo que é importante, que deve ser guardado, precisa ser resgatado em algum momento, seja lembranças também de memórias que vivenciamos. Então, esta lembrança é algo que precisa ser valorizado. E a palavra está nos ensinando a sempre nos lembrar do Senhor, a valorizar a presença de Deus. Mas vamos ver então o verso 9 ao 14. Vamos ler cada um versículo, para a gente poder ter essa leitura dinâmica? Quem quiser iniciar, por gentileza, do 9 ao 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão das palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões que, como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atento, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O autor de Eclesiastes, ele conclui dizendo que ele tentou usar palavras que fossem agradáveis. De certo modo, é como se fosse uma poesia, dentro de um conjunto de livros bíblicos chamados sapenciais. Nós temos Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. São livros com uma certa poesia. Os salmos são canções que eram entoadas. Nós temos um conjunto de salmos que era entoado enquanto o povo de Israel ia para o templo de Jerusalém. E Eclesiastes também é esta poesia sobre a vida. Nós vemos que por muitos momentos o autor
nos falou sobre o que era vaidade, o que não era tão importante assim, que às vezes empenhamos a força, empenhamos o tempo, recursos, colocamos o melhor naquilo que no final é vaidade das vaidades, ou correr atrás do vento. Outra frase bem conhecida de Eclesiastes. Mas do verso 9 ao 14, ele nos fala que as suas palavras também eram como pregos, que precisam ser fixadas pelo único pastor. E pastor, pelo menos na minha Bíblia aqui, está com o P maiúsculo. Não é um pastor de uma igreja local, não é o pastor Alain. É o pastor e bispo das nossas almas, a saber, a Jesus. Aquele que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas e que deseja todos os dias nos ensinar a sua palavra, a sua vontade, nos revelar o chamado, o propósito, estar em sua presença, sermos por ele sempre pastoreados, andando na presença do Senhor Jesus. E o verso 12, 13 é importante. É esta conclusão para a nossa vida. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. É como se Salomão, que é considerado o homem mais sábio que já esteve sobre a terra, um homem de muitos conhecimentos, escreveu muitos livros, falou sobre muitos assuntos, ele está fazendo esta reflexão sobre a sua própria vida. Eu posso saber muito, ter todo o conhecimento acumulado sobre a terra, a sabedoria terrena, humana, a ciência, conhecer todas as coisas aqui desta terra. Mas ele diz, sobretudo, o que tem ouvido, assuma o principal, a base, o que é essencial, que não pode ser tirado nessa noite. Assuma teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Se tem algo que precisamos entender nesta noite, sobretudo, é ter o temor de Deus em nosso coração. É saber que somos chamados a crer na palavra, a crer no Senhor, a buscar as coisas do alto onde Cristo está, a valorizar a presença de Deus, sobre tudo que ouvimos, sobre tudo que podemos estudar, sobre tudo que podemos vivenciar nesta vida. Muitas, como o pregador falou em Eclesiastes, podem ser consideradas vaidades de vaidades, mas assuma o principal, que não é vaidade, que não é perda de tempo, que não é correr atrás do vento, que não é simplesmente algo que fazemos e pode ser deixado em um determinado momento. Pelo contrário, é o principal, é a base, é a sustentação para a nossa vida. Temer a Deus, ter o temor de Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar a sua palavra. Este é o nosso dever. Dever significa algo que precisa ser feito, executado, cumprido. Até mesmo no país, na Constituição brasileira, nós temos lá as leis, os deveres, nós temos também aquilo que é os nossos direitos, direitos que são muitas vezes conquistados desde que nascemos, já tem os direitos dela, já está garantido, até na Constituição do país. Quando nasce, tem esses direitos. E na palavra de Deus, nós estamos vendo que nós temos um dever, algo a ser feito, algo a ser cumprido, e é viver tendo o temor de Deus, guardando a palavra e desfrutando da graça de Deus sobre o nosso coração. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E que quando forem lançada luz sobre as nossas obras, que as nossas boas obras glorifiquem a nosso Pai que está no céu, no nome de Jesus. Se temos o temor de Deus, se guardamos os seus mandamentos, não iremos correr atrás do vento, não iremos viver de vaidade de vaidades. Nós iremos desfrutar da vida de Deus e do seu favor sobre a nossa vida, no nome de Jesus.